Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que bom podermos estar aqui na casa do Senhor. Nós queremos também parabenizar o conjunto de Getsemane, 4 anos de vida, de criança, mas não está mais engatinhando, já está andando, então já pode correr um pouquinho. Queremos parabenizar e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias, os mesmos sentados, mas de maneira reverente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Todos acharam? Diz assim o texto: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus por tua fidelidade, por teu amor. Obrigado, Senhor, pela vida, que é um dom que vem de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigado pela tua provisão, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Obrigado a Deus por estarmos aqui neste lugar. Obrigado por sermos teus filhos amados, ó Pai. Como diz bem o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada irmão aqui presente. Agora te pedimos nesta noite, Senhor, recebe o nosso louvor, que o nosso louvor chegue às tuas narinas como aroma suave, Senhor. Recebe o nosso louvor, que o nosso louvor venha agradar a ti nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai. Agora te suplicamos, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas e nos usa conforme a tua vontade, ó Deus, segundo o teu beneplácito, Pai, que possamos ser um instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, que toda a igreja diga amém. Amém. Bom, conforme os pediram, né? Celebrando um novo tempo. Vamos repetir? Celebrando um novo tempo. Celebrar significa louvar publicamente, festejar, gritar pratos de alegria. Isto é celebrar, não é? E o que me chama a atenção aqui no livro de Isaías, né? Isaías, filho de Amós, profetizou durante o reinado de Uzias, Jorão, Acais e Ezequias. Sua chamada e unção está registrada em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Sua família está no capítulo 7, versículo 3, capítulo 8, versículo 3 a 4. Isaías, o profeta Isaías, o profeta maior, ele é visto como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, por ser preeminentemente o profeta da redenção. Muitas das passagens do seu livro estão entre as mais famosas da literatura. Seu livro, capítulo 1 a 39, refere-se principalmente a eventos que conduziram ao cativeiro, exortações e advertências do juízo divino, mescladas com predições de dias melhores e da vinda do Messias, capítulo 1 a 12.
Profecias acerca das nações vizinhas, como a Síria, Babilônia, Moabe, Egito, Filístia, Síria, Edom e Tiro. Escritos acerca dos pecados e do sofrimento do povo, promessas de salvação, cântico de confiança em Deus e seu cuidado por sua vinha. Maldições pronunciadas contra Efraim e Jerusalém, especialmente por confiar nas alianças estrangeiras, promessas de um rei justo e do derramamento do Espírito, a exaltação do justo e a transformação do deserto em um jardim do Senhor, a libertação de Ezequias das mãos dos assírios e a prolongação de sua vida. A segunda parte do livro contém predições, advertências e promessas referentes a eventos posteriores ao cativeiro. Eventos que se estendem por séculos através da dispensação cristã. Esta parte da profecia é especialmente rica em referências messiânicas. Palavra-chave: salvação. O nome Isaías significa a salvação do Senhor. Bom, irmãos, ditas estas coisas, nós queremos nos voltar novamente para o texto lido. Diz assim: não vos lembreis das coisas antigas ou passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma obra nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Depois de uma referência ao grande passado de libertamento divino nos dias do Êxodo e aos atos de poder por Deus realizado ali, então promete-se que o livramento do poder de Babilônia será uma obra ainda maior, será uma coisa nova realizada pela própria mão de Deus. Ou seja, Deus foi aquele que idealizou, que libertou o povo de Israel do Egito. Mas através da profecia de Isaías, também está se registrando que, se a libertação do povo do Egito foi um grande feito, a libertação do povo também de Israel do domínio babilônico seria um feito ainda maior, para mostrar às nações que só Ele é Deus e só Ele pode ser adorado. Agora, irmãos, celebrando um novo tempo. Se você quer ver o novo tempo de Deus, você precisa entender, em primeiro lugar, que toda fonte de poder para as nossas conquistas vem de Deus. Olhando para o profeta Isaías, especialmente no capítulo 6, que é exatamente o capítulo do seu chamado e da sua unção, nós percebemos ali o que cada um de nós precisamos fazer quando entramos na presença do Senhor. Esta afirmação aqui, este tema, celebrando o novo tempo, significa dizer também que nós estamos proclamando, nós estamos declarando, nós estamos festejando, nós estamos publicamente anunciando que Deus vai fazer coisas novas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na vida do meu esposo, da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja. E se eu
Por quê? Isaías estava ali no capítulo 6, vivendo um momento de tristeza do povo, um momento de vazio do povo, um momento de crise espiritual, de crise existencial, um momento de conflito, um momento também de crise política, social, econômica e também emocional. Era um povo que vivia debaixo de pressão. E para não bastar, o rei Uzias, ele morre, e o rei Uzias era um rei querido pelo povo, e o povo sente a morte do rei Uzias. O povo parece que começa alimentando o seu coração a partir da morte do rei Uzias, que agora o fim deles havia chegado, mas só que não é verdade. Deus, através da visão a Isaías, mostra que apesar do rei Uzias ter morrido, ele estava sentado no trono e continuava reinando. Ou seja, não importa o que venha nos acontecer, Deus estava dizendo a Isaías que apesar das crises, Deus estava dizendo a Isaías que apesar do sofrimento do povo, Deus estava dizendo a Isaías que apesar do povo estar se sentindo sozinho, desolado, ele, o Senhor, estava no trono. E não era somente isso que Deus estava dizendo a Isaías. Deus estava dizendo a Isaías, através daquela visão também, que não era apenas para mostrar que ele estava no trono. Aquela visão também era para mostrar a Isaías que ele estava no trono, mas que ele também iria agir, que ele também iria operar, iria ajudar e libertar o povo daquela situação. Mas voltando ao texto que nós vemos, irmãos, e fazendo aquela mesma afirmação, se você quer ver o novo de Deus, você precisa, antes de mais nada, entender que toda fonte de poder para as nossas conquistas vem de Deus. No capítulo 43, versículo 19, olha o que o Senhor diz a Isaías: eis que faço uma obra nova. Eis que faço uma obra nova. Ou seja, se algo novo iria acontecer na vida do povo, e de fato iria acontecer, porque Deus iria libertar o povo do cativeiro babilônico, este algo novo que iria acontecer na vida do povo não seria a obra do acaso, não seria uma mera coincidência. Esta libertação, esta grande obra que Deus iria realizar, ou esta obra nova que Deus iria realizar na vida do povo, não vinha da capacidade que o povo tinha, não. Esta obra que iria acontecer, e seria uma obra nova, seria uma obra grandiosa, esta obra viria da parte de Deus. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que acontece conosco não foge do domínio de Deus. Vale a pena lembrar, né, que este Deus a quem nós servimos é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele é onipotente porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é onisciente porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece a minha vida e a tua vida. Ele conhece os meus pensamentos e os teus pensamentos. Ele é onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, se eu estou em casa, o Senhor está comigo. Ele está vendo a minha luta, ele está vendo o meu sofrimento, ele está vendo a minha dor, ele está vendo o meu desejo de vencer, ele está vendo os meus planos, ele está vendo os meus projetos, porque onde eu estiver, ele está. E se Deus não somente está vendo, mas ele no tempo certo e determinado, ele vai agir em meu, em seu, em nosso favor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o
Deus traz a memória de Isaías, para que Isaías profetize ao povo, para que Isaías refresque a memória do povo. Se existe alguém, se existe um Deus que iria libertar o povo, que iria trazer dias melhores para o povo, este Deus era Ele. Se existe um Deus que vai trazer dias melhores para a minha casa, para a minha família, para o meu lar, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, este Deus, Ele está sentado no trono. Por quê? Porque é Ele que tem domínio sobre a criação. Isaías diz no capítulo 40, verso 12: que mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Ou seja, Ele é aquele que tem domínio sobre a criação, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Ele é aquele que tem domínio sobre as nações. Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para Ele são como pó que resta na balança. Para Ele as ilhas não passam de um grão de areia. Ou seja, Ele tem poder sobre todas as nações. Ele tem poder sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é quem tem domínio sobre os príncipes. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Ou seja, Deus tem poder, Deus tem domínio sobre todas as autoridades, Deus tem domínio sobre o prefeito, Deus tem domínio sobre os governantes, Deus tem domínio sobre os presidentes, Deus tem domínio sobre os reis, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Por isso, eu e você podemos de fato, de verdade, crer que coisas novas irão acontecer na nossa vida. Deus tem o controle de todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita para o seu irmão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do teu lado, pode ter certeza que por antecipação você já é vencedor. É por isso que eu gosto muito de cantar aquele corinho antigo. Diz assim: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá? Diga com fé. Olha o que diz no capítulo 43, versículo 18.
não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Embora haja um lugar e tempo para recordar os acontecimentos do passado, para ganhar sabedoria, há também um tempo para simplesmente deixá-lo ir, libertá-lo. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que as conquistas lá de trás ficaram lá atrás. Eu não devo simplesmente me apegar às conquistas passadas e permanecer inerte no meu lugar, parado no meu lugar, sem funcionar, sem dar fruto. Ele estava dizendo: olha, as conquistas que ficaram para trás ficaram. Ele está dizendo que eu, que você, que a igreja do Senhor, nós precisamos continuar conquistando. Eu preciso continuar orando. A oração de ontem não serve para hoje, a vigília de ontem não serve para hoje. Eu preciso continuar orando, 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 porque é através da oração que Deus vai agir no meio do seu povo. Eu preciso parar de conduzir minha vida pelo retrovisor. Como cristão, precisamos nos concentrar no que vem pela frente, no novo de Deus. Quando estamos debruçados nos pensamentos e acontecimentos do passado, chafurdando nas mágoas, nas memórias amargas, na dor, na culpabilidade dos pecados passados, nada de novo vai acontecer. Nada de novo vai acontecer. Não podemos ficar chafurdando, trazendo do passado aquilo que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Era isso exatamente que Deus estava dizendo a Israel: olha, o que vocês sofreram, sofreram. O que vocês passaram, passaram. Agora chega, eu vou fazer coisas novas na vida de vocês. Às vezes acontece na família, qualquer briguinha, a esposa traz à tona aquilo que ele falou, ou fez, ou deixou de fazer. Às vezes é o contrário, o esposo ficam debruçando em cima de passado, ficam remoendo aquilo que já aconteceu. Não, irmãos, nós precisamos chegar e simplesmente, se você feriu, peça perdão. Se você magoou, peça perdão, mas deixe de olhar pelo retrovisor, comece a olhar com perspectiva divina, comece a olhar para frente. Deus tem coisas novas para você. Deus tem boas obras novas, uma obra nova para realizar na tua vida. Deus tem uma obra nova para realizar na tua família, no teu lar e na tua vida. Precisamos tirar os nossos olhos do passado. É por isso que Deus pergunta a Israel: porventura não percebeis? Israel estava tão envolvido com o passado, com os acontecimentos do passado, que eles não estavam percebendo aquilo que Deus estava fazendo. Literalmente, irmãos, a percepção de alguém que luta com o desapego do passado literalmente se torna embotada, impedindo a pessoa de ver as coisas boas que o Senhor está fazendo ao seu redor. Eu vou repetir: a percepção de alguém que luta com o desapego do passado literalmente se torna embotada, impedindo a pessoa de ver as coisas boas que o Senhor está fazendo ao seu redor. Ou seja, enquanto você fica se envolvendo com o passado, sofrendo com o passado, se martirizando com o passado, você deixa de ver as coisas boas que Deus está fazendo ao teu redor. É preciso, irmãos, abrir os olhos. É preciso olhar com a perspectiva divina. Precisamos tirar os nossos olhos do passado e seus problemas e colocá-los no Senhor Jesus e no seu poder. Está escrito lá em Hebreus capítulo 1, capítulo 12, verso 1 e 2: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está
está proposta olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você quer ver o novo de Deus, olhe para frente. Se você quer ver o novo de Deus, olhe para o Senhor Jesus. Não se deixe levar pelos acontecimentos ao seu redor. Coloque os seus olhos no Senhor. Se esses irmãos lembram de Gideão, o anjo chega para Gideão e ele diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Que Deus estava trazendo através destas palavras? Que Deus iria usar este homem para libertar Israel. Só que em resposta às palavras do Senhor, Gideão responde: o Senhor é bom. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Ou seja, Gideão estava olhando para o passado. Enquanto Deus estava trazendo a nova para Gideão, uma proposta maravilhosa, Deus estava dizendo a Gideão que iria usá-lo para libertar o povo da escravidão. Por quê? Porque na época dos juízes, o que acontecia? Deus levantava um juiz, libertava o povo louvava a Deus, exaltava o nome do Senhor, mas depois o povo começava a se esquecer dos feitos de Deus e voltava novamente a prevaricar contra Deus. Então Deus levantava os inimigos que escravizavam o povo, que saqueavam o povo, que roubavam a alimentação do povo. Este povo, quando se encontrava na miséria, eles começavam a chorar, eles começavam a clamar. Deus novamente levantava outro juiz, e assim este juiz libertava o povo voltava a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, mas novamente este povo começava a se esquecer de Deus e começava então a prevaricar contra Deus. Novamente os inimigos se levantavam, escravizavam o povo. Enfim, irmãos, ficava aquela coisa viciosa. O povo prevaricava, Deus, os inimigos se levantavam, escravizavam, Deus levantava o juiz, libertava o povo, mas novamente o povo voltava a se esquecer de Deus. Então o que Gideão chega e diz: o Senhor é comigo. Então se o Senhor é comigo, então o que aconteceu com Deus? Ele volta a ruminar o seu passado, quando na verdade ele deveria deixar de olhar para o retrovisor e olhar para o Senhor. Precisamos fazer isso no passado. Se você estiver indo sempre em frente para as coisas novas do Cristo, você tem que aprender que você não pode depender de vitórias passadas para sustentar. Os filhos de Israel tiveram muitas vitórias no passado. Saíram do Egito, conquistaram a terra de Canaã, lutaram com perspectiva de conquistadores, sobreviveram a uma divisão em seu país. Mas só que agora eles se encontram no cativeiro babilônico, e estas conquistas em nada estavam ajudando ao povo de Israel a se libertar. Ou seja, porque conquistas passadas, elas não irão influenciar nada, a menos que você traga estas conquistas para mostrar que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas em terceiro lugar, irmãos, se você quer ver o novo de Deus, em terceiro lugar, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais, a fim de que você veja o novo de Deus na sua vida. Se você quer ver o novo de Deus, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais, a fim de que você veja o novo de Deus para a sua vida. O Senhor diz: eis que faço uma obra nova. Agora, olha a expressão que ele traz aqui: eis que faço uma obra nova. Por acaso vocês não estão percebendo? Ou seja, o povo estava com os olhos espirituais fechados. Eles não estavam vendo o que Deus estava fazendo ou iria fazer ao seu redor. Por isso a pergunta que o Senhor faz: por acaso não percebeis o que eu estou e irei fazer? Ou seja, se você quer ver o novo de Deus, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais, a fim de que você veja o novo de Deus para a sua vida. O que você
vê quando você olha a sua vida? Meu amado irmão, minha amada irmã, o que você vê quando você olha a sua vida? Você vê possibilidades ou problemas? Você vê lutas ou você vê a possibilidade de que Deus vai trazer a vitória para a tua vida? O que você vê quando você olha a sua vida? Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus chama Jeremias e pergunta: Jeremias, o que vês? E ele diz: Senhor, eu vejo uma amendoeira. E a resposta do Senhor para Jeremias é: vistes bem. O que você tem visto? Você tem visto a possibilidade de que Deus, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar no teu lar, Ele vai transformar a vida dos teus filhos, Ele vai libertar o teu esposo, Ele vai libertar a tua esposa. Você vê a possibilidade do poder de Deus estar ou ser manifesto na tua casa, na tua família, ou simplesmente você não vê nada? Ou simplesmente você fica no muro das lamentações? Este é o grande questionamento. E para isso o Senhor diz: nós podemos, irmãos, ver o caso de Eliseu, no capítulo 2, 2 Reis, capítulo 17, quando Eliseu, diz o texto assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Por que Eliseu fez esta oração? Porque o seu servo Geazi, quando abriu a janela da casa ao amanhecer, o que foi que ele viu? Ele viu um exército que cercava a casa do profeta. Ele viu um grande exército que cercava a casa do profeta. Quando você acorda ao amanhecer, que você coloca o pé fora de casa, o que você vê? É preciso, irmãos, que cada um de nós, é preciso que eu e você nos prostremos diante do Senhor e que possamos pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos, muda a minha perspectiva de vida, muda a minha visão de ver as coisas, muda a minha visão de ver as lutas da vida, porque quando nós olhamos para as lutas com os olhos de Deus, isso não significa dizer, irmãos, que nós não iremos lutar, isso não significa dizer que o sofrimento não vai bater na nossa porta, isso não significa dizer que a enfermidade não vai bater na nossa porta, isso significa dizer que ainda que a enfermidade bata na nossa porta, ainda que a luta bata na nossa porta, ainda que a dor bata na nossa porta, nós temos a plena certeza de que aquele que está conosco nos fará mais que vencedor. É diferente, mas Deus disse que estava fazendo o caminho do deserto. O que nós podemos ver? Não olhe com os olhos espirituais e veja o que Deus vai fazer. Amém? Peça a Deus que abra os seus olhos. Agora, olhe com os olhos espirituais e veja que Deus pode e vai fazer. Deus pode e vai transformar as áreas desérticas da tua vida em campos de bênção e abundância. Deus pode e vai tomar a tua vida seca e sem utilidade e transformá-la em uma vida de propósito e de graça. Deus vai fazer um grande e maravilhoso milagre em sua vida. Deus vai tirar a palavra impossível do teu dicionário. Deus vai colocar uma vírgula e escrever na tua vida uma história de sucesso e de realizações. Deus vai trazer paz para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. Deus vai trazer libertação para o
o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. Deus vai, pode e vai restaurar relacionamentos que foram quebrados dentro do teu lar. O maior milagre que Deus vai fazer não é fora de você. O maior milagre que Deus vai fazer é dentro de você. Deus vai mudar seu coração e o seu destino eterno. Por isso, para terminar, comece a celebrar, porque Deus vai fazer uma coisa nova em sua vida. Pode ficar de pé. Você crê que Deus pode e vai fazer? Levante a sua mão. Levante a sua mão em direção aos céus. Deus pode e vai tornar a tua vida sem utilidade, transformando-a em uma vida de propósito e graça. Deus pode e vai fazer. Ele vai transformar as áreas desérticas da tua vida em campos de bênção e abundância. Deus pode e vai tirar a palavra impossível do seu dicionário, porque com Ele tudo, absolutamente tudo é possível. Agora feche seus olhos. Coloque neste momento a sua vida diante do Senhor. Será que você tem conduzido a sua vida? Tem andado na vida olhando pelo retrovisor? Ou seja, vivendo em função do passado, daquilo que aconteceu, as mágoas, as feridas, os problemas não resolvidos. Coloque a sua vida diante do Senhor agora, porque Ele está te dizendo nesta noite: eis que faço uma obra nova. Aleluia. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar por sua casa, por sua família, por seu lar, por sua vida. Pai Celestial, bendito seja o teu nome. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Tem piedade de nós, Senhor. Não somos nada, absolutamente nada, diante do teu poder. Toda conquista vem do Senhor. Não há, Senhor, em nós nenhuma capacidade, nenhuma habilidade capaz de nos levar a conquistas. Mas toda conquista, ó Deus, vem de Ti, Senhor. E nós reconhecemos nesta noite, Pai, que sem Ti nós não somos nada e nós não podemos fazer nada, Senhor. Mas nós cremos no que está escrito na Tua palavra. O Senhor vai fazer uma coisa nova. E eu creio, Senhor, porque eu posso ver pelos olhos da fé que o Senhor irá realizar uma obra nova na vida da Tua igreja, nos pais da Tua igreja, na vida, Senhor, de cada lar, de cada família. Nós cremos porque a Tua palavra, ela é fiel. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais confiar nas Tuas promessas e entender que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do Senhor e fez os céus e a terra. Nós assim te oramos, te suplicamos, no nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. 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 Os irmãos podem se sentar. Eu agradeço a palavra. Nosso cumprimento é